Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Hora da Inovação na Educação. E fico feliz que vocês tenham atendido aí o nosso chamado e do Sebrae. Quero agradecer a Patrícia pela parceria, a Leandra, da gente estar fazendo esse evento aqui hoje com escolas, startups na área de educação. E o mundo está mudando? Sim ou não? E rápido? Cada vez mais rápido. Só para perguntar alguma coisa, fazer algumas perguntas para vocês para a gente contextualizar essa mudança. Como é que a gente armazenava dados? Como é que a gente armazena dados? Informações. Quando eu comecei a mexer com o computador, armazenava com disquete. Antes do disquete era fita magnética, mas eu não sou desse tempo. E eu acho que eu devo ser um dos mais velhos aqui. Então, eu peguei a época do disquete. E depois do disquete, no disquete a gente tinha algumas empresas, tipo Verbatim, BASF, que faziam a armazenagem de dados. Depois do disquete a gente começou a armazenar informação aonde? CD. E não foram as mesmas empresas. Não eram mais BASF e Verbatim. O CD era Samsung e outras empresas que eram BASF, onde a gente armazenava dados. Depois do CD, pendrive. Também outras empresas. Não foram as mesmas empresas do CD que foram para o pendrive. E do pendrive, hoje a gente armazena dados, a maioria das pessoas, na nuvem. E também não são as mesmas empresas. Então, o negócio de armazenar dados em 30 anos já mudou 4 vezes com empresas diferentes. Só que a gente acaba criando alguns hábitos. A minha filha, esses dias, eu tenho uma filha de 14 anos, e esses dias ela estava digitando um texto, já tem um tempinho. E aí ela salvou o texto. Aí eu falei para ela, filha, o que é esse botão que você apertou? Ela falou, o botão de salvar. Ela falou, mas o que é esse desenho? Aí ela falou, não sei. Porque ela nunca viu um disquete. Mas o símbolo de salvar ainda é um disquete. Tem um amigo meu que brinca, que ele fala que o disquete, assim como Jesus Cristo, morreu para ser o ícone da salvação. Né? Então hoje o disquete só é o ícone da salvação. E a gente tem várias gerações aqui. Eu sou professor também, eu dou aula no MBA de liderança executiva e já dei aula na graduação, hoje só na pós. E a gente lida com pessoas de várias idades, né? Então tem um gráfico que eu gosto bastante, que é esse que mostra quem nasceu nos anos 50, que tem hoje entre 48 e 66, quem nasceu nos anos 70, que é meu caso. Eu faço 42 anos depois de amanhã. Quem é a geração Y, que tem entre 18 e 32, e os millennials, e depois tem a Giovana aí, que é outra categoria de gente. E cada um tem um jeito de ver o mundo. Cada pessoa, que dependendo da época que você nasceu, você vê o mundo de um jeito. E eu queria passar para vocês um vídeo, talvez vocês já tenham até visto, que o vídeo explica melhor do que qualquer coisa. Depois eu posso mandar essa apresentação para vocês. A gente tem o e-mail de vocês que se inscreveram, depois a gente manda essa apresentação. E eu posso mandar o link desse vídeo também, que eu acho que vocês vão gostar, que explica bastante essas variáveis, essas mudanças, dependendo da época que a pessoa nasceu. What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side.
And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really capture the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible I can do anything if I can just get a chance. and thus immediately live out the pleasures of this achievement. But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them.
and they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So? It's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry. We're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. O que vocês acharam desse vídeo? Perfeito? Por quê? Toda transição, toda mudança de novas gerações é meio que um choque pra gente, né? Exato. E o grande desafio, como educá-los, né? E aí acho que a gente quer ouvir de vocês, a gente quer fazer daqui a pouco uma dinâmica para todo mundo participar, todo mundo mesmo, para a gente criar junto, né? Fazer um evento realmente co-criativo. Mas passar algumas informações, né? A gente está agora nessa idade da Giovana, dos Screenagers, que são os que já nasceram com a tela no rosto, né? A galinha pintadinha, Peppa Pig, com 2, 3 meses de idade já está com a tela no rosto. E os um pouco mais velhos já são múltiplas telas, né? Minha mãe, com mais de 60 anos, está lá assistindo a novela dela e vendo receita no YouTube, ao mesmo tempo, né? Então, qualquer idade. Minha mãe, ela aparece lá com os negócios inovadores, ela fala, me ensinaram no YouTube. Eles me ensinam no YouTube, ela fala. Então, hoje não precisa ser tão novo, né, para aprender as coisas. E uma coisa que a gente vê também em relação à tecnologia com essa idade, com os jovens, a tecnologia deles é ubíqua.
O que é isso? Eles só percebem que existe quando falta. É igual na minha geração à luz. A minha geração só percebe que a luz existe quando ela falta. E aqui no Live Lab causa-se muito mais pânico quando cai o Wi-Fi do que quando acaba a água. Quando acaba a água não tem tanto pânico quanto quando... a gente sobrevive sem água, mas não sobrevive sem Wi-Fi. E aí algumas coisas relacionadas, já que a gente vai educar crianças, educar jovens, para quê, né? Para entrar numa faculdade, a gente presume, mas aí a gente tem visto algumas notícias que a inteligência artificial já derrotou 100 profissionais reais, como advogados. Toda a atividade que é repetitiva, mecânica, processual, a inteligência artificial a gente consegue fazer aqui, né, nos laboratórios de inovação. Outra coisa que a gente consegue fazer também é enfermeiros e, em alguns casos, médicos, né? E isso já está acontecendo em algumas partes do mundo. E, não sei se vocês acompanharam também, grandes empresas como Apple, Google, IBM não exigem mais diplomas universitários dos funcionários. Então, é um outro desafio para a educação. Formar para entrar no vestibular, para fazer uma faculdade, sendo que o mercado não exige mais. A gente tem um grande exemplo aqui na nossa empresa, que fica hospedada aqui no Living Lab. A Karina, ela é formada em Direito e estava fazendo Informática, Ciência da Computação, se eu não me engano, Engenharia da Computação na UFMS, na Federal. E largou para aprender a programar por conta, na internet. Vocês acham que as linguagens de programação ensinadas hoje na Universidade Federal são atuais ou defasadas? Então, para que aprender algo que não vai usar? E se o mercado não exige diploma, a gente não exige diploma. Para que estudar? Exato. Então, olha só as escolas, o grande desafio que estão enfrentando e que isso tende a se agravar, né? Porque isso começa com as grandes empresas inovadoras de tecnologia, mas a tendência é que comece a ir para todo o mercado. Profissões que podem acabar até 2030, pelo menos para os seres humanos. Aí depois, se vocês quiserem analisar, só dá um Google, isso aqui é recente, só até para vocês verem os temas que estão aqui em cima, né? É coisa recente. Essas empresas, a informática, muitas delas já faz, né? Você pode fazer a sua cotação do seu seguro hoje em qualquer site. Muitos sites de seguradora já fazem isso automaticamente, você não precisa de um corretor. Você não precisa mais... não fala aqui, mas caixa de banco, telemarketing, essas coisas processuais, repetitivas, a máquina consegue fazer. Boa notícia. Sabe qual que é a profissão que tem menor chance de ser substituída pela tecnologia? Professor de educação infantil. É o que tem menos, segundo estudos, probabilidade da inteligência artificial substituir. Perguntas então que a gente precisa ser refeitas. Como vamos aprender com esse futuro? O que vamos aprender? Onde vamos aprender? E por que vamos aprender? Então, questionamentos que os alunos fazem e nós, como os educadores, precisamos fazer. Tem esse gráfico, a taxonomia de Bloom, dos pensamentos de ordem inferior e ordem superior. Que eu saí da sala de aula já tem algum tempinho, mas eu lembro que a grande maioria do conhecimento que eu tive era na base da pirâmide, para relembrar, decorar a fórmula, decorar, memorizar. Aí, decorar a tabuada. Aí o próximo desafio, entender. Algumas coisas a gente entendia, para que servia. Geralmente quando a gente aplicava, aí daí para cima já ficava um pouco mais difícil, analisar, avaliar e criar. Então esse é o nosso desafio, enquanto instituições de ensino, enquanto educadores, levar o pensamento para a ordem superior, porque isso aqui a máquina vai fazer.
Guardar informações, a gente viu lá que antes era num disquete, agora é na nuvem. E nuvem para mim é algo tão estranho, porque como guardar na nuvem? Não é algo físico? Mas a gente sabe que a informação está em algum lugar, né? Mas é na nuvem. Então assim, a nuvem vai fazer isso aqui. Agora o ser humano vai precisar estar aqui. E a gente precisa formar, então, seres humanos que vão estar aqui. E isso que eu queria que depois a gente juntos trabalhasse nessa criação. Eu morei na Índia em 2012 e na Índia eu descobri que o indiano não sabe assoviar. A gente foi em 5 brasileiros, a gente foi vacinar criança e foi dar palestra em universidade e escolas. E quando a gente terminava a palestra, o que os outros brasileiros faziam? Assoviava. E os indianos ficavam doidos. E fazia fila indiana, literalmente, para a gente ensinar os indianos a assoviar. E eles não conseguiam. Aí na Índia você vê um monte de animal na rua. Vaca, camelo, macaco, mas quase não vê cachorro. E um belo dia eu vi um cachorro. O que você faz quando você vê um cachorro? Assovia. E aí eu assoviei e o cachorro paradão. Assoviava e o cachorro paradão. Não se mexia. Eu falei, tá com defeito. Aí, outro dia achamos outro cachorro. Assoviava e o cachorro não se mexia. Eu falei, é surdo. Mas aí que a gente percebeu que ele nunca tinha ouvido o som do assovio. Se o indiano não sabe assoviar, ele nunca ouviu o som do assovio. E a gente assovia e acha que o cachorro vem aqui no Brasil, pelo menos eu achava, por instinto. Mas quando na realidade é condicionamento. Às vezes você fez um assovio quando era pequeno com a comida na mão, ou fez um carinho, ou ele viu um cachorro mais velho fazer, e aí pronto, condicionou. E aí outra coisa que eu vi na Índia, a gente visitava muitas escolas, e numa das escolas eu tive a curiosidade de pegar a cartilha com que essas crianças eram alfabetizadas. E eles eram alfabetizados no idioma local, na Índia cada estado tem um idioma diferente. Eles eram alfabetizados em inglês e eles eram alfabetizados inclusive nas escolas mais pobres, onde as crianças não usavam nem sapato e não tinha carteira e nem cadeira, eles estudavam sentados no chão de barro. Eles estudavam linguagem de programação. Eles eram alfabetizados nessa idade em linguagem de programação. Então, tão jovens, eles aprendiam alguns comandos lógicos de programar. E, para mim, isso explica o condicionamento do indiano em tecnologia. E aí, para mim, explica o porquê que o presidente do Google é indiano, porquê que o presidente da Microsoft é indiano. A maioria dos vice-presidentes do Google são indianos. Você vai no Facebook, tem um monte de indiano. Um país miserável que conseguiu condicionar as crianças no caminho da tecnologia. Então, pode ter aí alguma coisa para a gente aprender com eles. E como é que isso forma dentro da neurociência? Né? Eu sou neurocientista e queria compartilhar um gráfico criado por Robert Dilts. Ele diz que os fatos que acontecem nas nossas vidas são apenas fatos. Eles não são alegres e nem tristes. Somos nós que colocamos significados nos fatos, somos nós que colocamos emoções. Baseado no quê? Na época que a gente nasceu, a gente acabou de ver um vídeo que dependendo da época que você nasceu, você vê o mundo de um jeito. Dependendo do lugar que você nasceu. Primeira vez que eu vim para Campo Grande, tem 5 anos, chegando em Campo Grande eu vi um tamanduá atropelado na beira da estrada. Eu falei, nossa, um tamanduá atropelado na beira da estrada. A menina falou para mim, você nunca viu? Eu falei, nunca vi vivo. Quanto mais morto na beira da estrada, eu sou do sul. Aí ela falou, não, isso aqui no Mato Grosso do Sul é muito comum. 2 meses depois eu vim com 2 amigos, chegando perto de Campo Grande, 2 tamanduás atropelados na beira da estrada. Meus amigos, nossa, olha lá o tamanduá morto na beira da estrada. Aí eu falei, vocês nunca viram? Isso aqui no Mato Grosso do Sul é comum. E hoje já é comum para mim, a sopa paraguaia, tereré, a chipa, coisas que só tem mais aqui. Poderia entrar uma barata aqui agora. Para algumas pessoas ia ser um inseto, para outras pessoas ia ser o capeta. Principalmente se esse capeta tiver asa, né? E aí esse conjunto de significado forma as nossas crenças, aquilo que a gente acredita como certo, como errado, como possível, como impossível, aquilo que a gente acredita sobre educação.
sobre a nossa profissão, sobre o nosso país. E aí a gente toma as nossas decisões baseadas naquilo que a gente acredita e os nossos resultados são consequência das nossas decisões, inclusive das decisões que a gente deixa de tomar. Então às vezes você está insatisfeito com seus resultados e fica brigando com as decisões, mas quando na realidade se você mudar aquilo que você acredita, você toma melhores decisões e acaba tendo melhores resultados. Então isso é importante, a forma como você significa o mundo, como você enxerga as coisas. E esse final de semana eu tive a sorte de fazer um treinamento chamado Leaders of Learning, um treinamento para líderes na educação, criado pela Universidade de Harvard. Eu fiz em casa, de bermuda, chinelo e camiseta, pela internet, de graça. E eu poderia, se eu quiser um certificado, eu pago $90. Mas como eu não preciso de certificado, ele é de graça. Mas se eu quisesse um certificado de Harvard, depois que eu concluir, é só eu pagar mais $90. Esperar o dólar baixar mais um pouco, quem sabe, aí eu não compro um certificado de Harvard. Mas o que fala nesse treinamento são 5 desafios para a gente, enquanto líder em escolas, para esse novo futuro. Então, a pessoa lá, o professor, né, o instrutor, ele diz o seguinte: hoje o conteúdo está em todo lugar. Eu falo para os meus alunos da MBA, o conhecimento ele se tornou obsoleto. Porque se você pegar o seu celular, se souber fazer boas perguntas, você vai achar qualquer coisa. Tudo que você precisa está na internet. E você pode achar em vídeo, em texto, em imagem. Então hoje o conhecimento está descentralizado. Hoje você não precisa mais ir num espaço físico. Antigamente você tinha que ir na biblioteca, que ficava dentro de uma escola, dentro de um espaço físico. E hoje não está mais na biblioteca. E se bobear, o que está na biblioteca ainda está desatualizado. Né? Então hoje o conhecimento está em todo lugar. A expertise conta muito mais do que a educação formal. Então, resultado, hoje as pessoas querem resultado, principalmente quando a gente vai na área profissional. Como eu dou aula no MBA, a instituição que eu leciono, ele valoriza muito mais pessoas de mercado do que mestrado e doutorado. Então hoje a expertise vale muito mais do que a educação formal. Então é outra coisa para ficar atento também. O aprendizado ele está sendo muito mais individualizado e personalizado. A gente que trabalha na educação, a gente sabe o quanto que é difícil você pegar uma sala de aula com alunos com histórico diferente, com momento de vida diferente, com estrutura familiar diferente e ter que ensinar todos juntos ao mesmo tempo. Então, cada vez mais o nosso desafio é esse, é o aprendizado individualizado e personalizado é a tendência do que essa educação pasteurizada, né? Você já deve ter ouvido essa metáfora, mas só para contextualizar e repetir mais uma vez, que ela é válida e é importante. Se Albert Einstein chegasse agora aqui em Campo Grande, ele ia estranhar os semáforos, helicóptero, avião, mas se ele entrasse numa sala de aula, ele ia se sentir em casa, porque a sala de aula não mudou nos últimos 100 anos, né? Então, é um grande desafio esse novo momento da gente individualizar esse aprendizado. Os relacionamentos serão as novas salas de aula. Então, as pessoas vão se unir, como está acontecendo aqui agora, por área de interesse. Então, pessoas que querem aprender a mesma coisa, desenvolver a mesma coisa, vão se conectar e vão aprender num café, num coworking como aqui. Né? A gente troca muita informação aqui dentro desse ambiente. Não precisa ir numa sala de aula. Então as pessoas vão se unir e às vezes fazem virtualmente, em fóruns. Quantos fóruns tem espalhados, grupos de Facebook por assuntos? E as pessoas estão lá trocando informação e às vezes aprendendo muito mais do que dentro de uma sala de aula. E ruptura da relação tempo-espaço. Qual que é o grande desafio que esse cara de Harvard coloca? Como a gente colocar a educação formal dentro desse novo processo, a gente aprender através da educação formal, mas não se limitar a ela. Então hoje o aprendizado é 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. E um período disso é dentro de uma instituição formal. E como essa instituição formal vai fazer parte nesse contexto 24/7?
como continuar interagindo com pais, alunos, comunidade. Né? Porque hoje o aprendizado não é mais só aquelas 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas dentro de uma sala de aula. E por fim, para encerrar minha parte, daí a gente já queria fazer a dinâmica com vocês, ele coloca esses modos de aprendizado, que eu achei muito legal. Não consegui ainda traduzir para o português, mas hierarchical individual, que é um professor ensinando para um para um. Hierarchical collective, né, a hierarquia coletiva, um professor ensinando para um grupo. E aqui o individual, ele buscando em várias fontes, também na educação formal, mas não se limitando a ela, buscando em outras fontes. E o collective distributed collective, né, que várias pessoas trocando, como que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente viu na hora do vídeo lá das gerações, que hoje o estudante, ou pelo menos os milênios, eles falam muito de propósito. E a gente vê muito isso aqui. Na minha equipe, na nossa equipe, eu sou geração X, a Dani é geração Y, que é a nossa gerente, está ali. O Hudson, que é meu sócio, ele já é milênio. Então, e todas as outras pessoas da equipe são milênios. Então, eu trabalho com pessoas de 3 gerações. E aí eu tenho que entender como essas pessoas processam o mundo, enxergam e veem o mundo. E lá no vídeo dessas gerações, ele fala hoje que a gente está vivendo o boom do empreendedorismo. Porque propósito, né? Hoje o jovem, o milênio, mesmo as pessoas que são da nossa equipe, que não são donos da empresa, não são sócios, mas estão com a gente por propósito. Muitos da nossa equipe saíram de onde estavam trabalhando e vieram trabalhar com a gente. O Thomas trabalhou com a gente um tempo, está aqui também trabalhando agora hoje, filmando o evento por propósito, para ganhar até menos dinheiro, ganhando outras coisas por causa do propósito. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente faz, com base de tudo isso que a gente entende de vocês e a gente... uma coisa que também que a gente fala na neurociência, em relação à crença, não existe crença certa ou crença errada, né? Então cada um aqui acredita de uma coisa do mundo e a gente respeita todas as crenças. E aí mostrar o que a gente faz. A gente quer ajudar vocês nesse processo, olhando essa nova educação, olhando esse novo mundo. Então rapidinho, super rápido, mostrar o que a gente faz. O SESI é nosso cliente, a gente desenvolve um aplicativo que tem a agenda. Aqui no menu a gente tem uma galeria, tipo rede social, temos jogos, a biblioteca, os comunicados, a gente faz essa comunicação escola com os pais, e aí tem a confirmação de leitura, se o pai não lê vai uma SMS, tem até questão legal que depois fica arquivado. O processo de gamificação, de rede social. Existe o comunicador interno, que a gente sabe que um grande desafio para as escolas são os grupos de WhatsApp, que a escola não tem gestão, e aqui a comunicação acontece dentro de uma plataforma onde a escola tem gestão, e fica arquivado isso na escola. Os troféus, de acordo com o que o aluno interage e as avaliações dos professores. Enquetes, boletos para aquelas que têm, comunicado, boletim. A gente também atende o Sebrae. O Sebrae é nosso cliente num programa chamado Cidade Empreendedora. E uma coisa que a gente vai colocar na nossa solução é isso aqui. Gestão de produtividade. Isso já tem para o Sebrae ver as atividades para se atingir um determinado resultado e se aquilo está atrasado, se está em andamento ou se já foi concluído. A gente quer abrir isso para crianças terem desenvolver a soft skill, a habilidade socioemocional de dividir tarefas para fazer um trabalho e de ter essa gestão de tarefas entre eles. Então, já falar de produtividade, de trabalho em equipe, utilizando ferramentas que depois eles vão encontrar no mercado de trabalho e já vão aprender a lidar com essa gestão de tarefas, liderança rotativa, cada hora um amiguinho é o líder. Então, essas questões é trabalhado na plataforma. A escola também pode colocar o conteúdo dela, né, as videoaulas.
E a nossa plataforma ela é conectada, você pode conectar várias coisas nela. Então a gente tem um jogo de empreendedorismo, um simulador. A neurociência também diz o seguinte, para algumas habilidades, se aprende muito melhor pela simulação do que pela narrativa. Por exemplo, pilotar um avião. Eu nem entraria num avião com um piloto 100% teórico, que nunca sequer fez uma simulação. E tem muitas pessoas que abrem empresa somente com teoria. Ou vão gerir negócios, ou escritórios de arquitetura, seja lá o que seja, somente pela teoria. Então a gente tem um simulador onde os jovens, eles constroem aqui os avatares deles e depois vão tomar decisões na área de recursos humanos, marketing, produção e administração financeira, que é algo muito importante. A gente tem aulas com animações, com youtubers, professores, no caso eu, recorte de vídeos e a empatia, né, de um chat dentro do Facebook, são alguns dos nossos modelos da nossa pedagogia. Outra coisa que a gente tem também são jogos. A gente fez um desafio de jogos aqui no Lab e aí surgiram vários jogos legais. Um jogo é do museu, onde os alunos aprendem história. Então eles têm que montar o museu e aí dividir as coleções, o que é Egito, o que é Roma, o que é a história do Brasil, e tem que também empreender, gerenciar financeiramente esse museu. E também tem um jogo, os criadores estão aqui inclusive, para alfabetização de crianças, né, de 3, 4, 5 anos através desse joguinho. A gente está no mobile, então essa possibilidade das crianças terem esse acesso ao celular. E também depois a gente tem os indicadores. Quanto que o jogo está ajudando no desempenho escolar da criança. Então a gente consegue medir tudo que assistiu. Assistir conteúdo gera moedas virtuais para ele usar nos jogos. Então a gente começa a ter essa gestão de fazer ele consumir esse conteúdo online, gera um ativo para ele virtual, para ele investir nos jogos dele. E depois a gente tira esses indicadores, tanto do aluno quanto do professor, da interação com a tecnologia, quanto que isso está repercutindo no desempenho escolar dele.